A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos aqui para mais um início, do nosso estudo, o Apocalipse. E estou trazendo aqui alguns dados, no meio do estudo, sobre a caminho do fim, de coisas que Jesus falou, Então, é necessário que a gente aprenda sobre essas coisas, Para a gente finalizar esse estudo, a gente tem que ter esse entendimento. Quem tem todos os áudios do Apocalipse, hoje é o áudio 33, quem tem todos os áudios do Apocalipse, ele tem um trabalho de pesquisa que eu fiz, mais ou menos, meus irmãos, olha, vai completar 20 anos, tá? Então pode-se dizer que eu tenho 20 anos pesquisando sobre o Apocalipse, meus irmãos. É um trabalho riquíssimo, tá bom? Para você ter os estudos que eu tenho aqui, você teria que também, meus irmãos, vasculhar muita coisa, entrar em muito site, andar em muito caminho para poder ver essas coisas. Bom, o Senhor Jesus falou dos terremotos, mas ele também falou dos furacões, tá bom? Também haverá furacões, Eu quero falar uma pequena listinha que eu tenho anotado aqui sobre os furacões. Eu vou só até 2008 para não alongar muito, porque é muita coisa, meus irmãos. Todas essas coisas têm matado muita gente. Estão a trabalho de quem? Olha só, em 1974, um furacão por nome de Audrey, lá em Louisiana, Texas, 500 mortes. Em 1979, o furacão Donna, lá na Flórida, matou 50 pessoas. Em 1980, um furacão Betsy, lá em Bahamas, na Flórida, matou 75 pessoas. Vai aumentar, fica olhando. Em 1989, o furacão Camille matou lá no Mississippi 260 pessoas, tá? Depois teve um ciclone lá em Trace, lá na Austrália. Em 1992, furacão David, lá no Caribe, matou bastante pessoas, mas não foi marcado, Em 1995, o furacão Allen, no México, também não foi contado, não sei o porquê. Não há dados. Em 1998, o furacão Andrei, em Bahamas de novo, 26 bilhões de prejuízos deu na cidade, tá? Em 1999, o furacão Opal, lá na Flórida, 3 bilhões de prejuízo. Porque isso destrói as cidades e acaba com a economia, começa a faltar comida, começa a faltar emprego, destrói as casas, é complicado. Em 2003, um furacão Mitch, lá em Honduras, matou 12 mil mortos, tá? Um furacão lá em Floyd matou 20 pessoas. Em 2004, um furacão Isabel, lá nos Estados Unidos, matou 16 pessoas, tá bom? Depois, meus irmãos, eu vou dar um pulo aqui já para o 2007, porque tem dados aqui que não compensa falar, tá? Em 2007 teve o furacão Didin em Belize e em 2008 o furacão de Ike em Cuba. Eles não falam o porquê que eles não querem dar os dados, meus irmãos, das mortes de muitas pessoas, Então, existe muitos sinais que Jesus falou e está acontecendo, Jesus disse em Mateus 24:13 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria, Segundo Piper Jaffray, citado por John Balley em seu livro A Busca, estima-se que o total de buscas nos Estados Unidos terá crescido de 4 bilhões por mês para bem mais de 5 bilhões. John Balley acrescenta, porém, que a Web Fontaine constatou que 30% da web é pornografia. Você não entendeu? Eu vou explicar. A revista Isto É, lá em 2006, informa que existem cerca de 6,2 mil sites comerciais de pedofilia em todo o mundo. Estima-se que 7 milhões de pessoas em todo o mundo são vítimas desse processo. Jesus está voltando. Significa o quê? Que, meus irmãos, vamos dizer que dentro do planeta tem 10 dedos. São pessoas, 10 dedos. 9 estão fazendo isso aqui que eu acabei de falar. Então é lógico que a fúria é maior. É isso que está fazendo com que as contrações desse planeta grávido venham acontecer mais rápido, porque ele está absorvendo sujeira. Quanto mais tempo passa, o amor de muitos está se esfriando e as pessoas estão praticando, porque uma pornografia assistida é um culto a Satanás. Então tudo isso está trazendo esse tipo de problema. Vai trazer o quê? As pestes que Jesus falou, as doenças que Jesus falou. Em 1348 existiu a peste negra. Olha que complicado.
Em 1494, existiu o sífilis. Tudo isso está aqui agora. Em 1830, a cólera. Em 1839, a tuberculose. Em 1918, a gripe espanhola. Em 1920, o tifo. Em 1950, a dengue. Em 1976, o ebola. Em 1980, a AIDS. Em 2005, a gripe aviária. E em 2008, a influenza H1N1, gripe suína. Meus irmãos, presta atenção que antes que o corona chegasse, tinha uma turma de enfermidades vindo, de doenças, de pragas, de vírus, que estavam sendo preparadas, meus irmãos. Tá entendendo? Então, existe um dado antigo que dizia assim, ó, que a cada 10 segundos alguém no mundo é infectado pela AIDS. A cada 10 segundos. Isso era um dado. Todos os dias, 1.800 bebês nascem contaminados pelo HIV, mundialmente. Sabe por quê? Porque existem países, meus irmãos, que existem tribos ou nações, etnias, que não são ensinados. Por isso que o meu maior sonho, talvez vocês não saibam, alguns ouvintes meus sabem, o meu maior sonho é criar uma escola dentro da África, não importa o lugar. Porque lá dentro, quando eu entrar lá dentro, eu quero me expandir. Mas eu quero criar uma escola que eu não vou cobrar nada para ninguém. Eu vou dar de graça todo o ensinamento que Deus me deu. A gente precisa informar. Um pastor africano, uma vez, ele gravou um vídeo dizendo o seguinte: não queremos dinheiro e nem ajuda financeira. Nós queremos a sabedoria que o Brasil tem. A sabedoria que o Brasil tem. Então, tudo isso tem se multiplicado e trazido muitas coisas, meus irmãos, mas muitas coisas que estão acabando com as nações. Eu falei do tsunami. Eu falei das coisas que estão acontecendo por aí afora. Por quê? Porque estão testando essas coisas nos mares. Estão testando essas coisas em lugares que não era para testar. O ano de 2006 foi marcado por uma série de recordes sombrios no campo das alterações climáticas e das catástrofes naturais. A calota gelada do Ártico ficou 60.400 km² menor, ou seja, uma área equivalente a 2 vezes o estado de Alagoas. Virou água e ajudou a elevar o nível dos oceanos. Eu vou te explicar melhor. Eu vou desenhar para você entender. Lá na Antártida, lá no Oceanos, aonde tem as geleiras, lá na Antártida, existe, meus irmãos, calotas de gelos, o iceberg. Elas estão congeladas. Deus permitiu que aquela água ficasse congelada. Só que o clima mudou. O Sol está esquentando muito mais. Lembra quando eu falei que ele ia esquentar 7 vezes mais? Então, o Sol está se aproximando muito do planeta Terra, ou o planeta Terra está se aproximando do Sol. Incluindo isso o quê? Que o calor está derretendo as calotas. Elas estão se desprendendo e derretendo. Imagina uma grande pedra de gelo que você vai colocar num copo. Uma grande pedra de gelo. E você vai encher de água. Essa água, se você tirar o gelo, essa água vai dar na metade do copo. Mas se você colocar o gelo, essa água vai subir e ficar no nível do gelo, né, lá em cima. O que vai acontecer? Cada vez mais que aquele gelo derrete, a água vai subindo. Cada vez mais que o gelo derrete, a água vai subindo. O que isso vai fazer? Vai fazer com que ilhas desapareçam, porque o oceano, o mar, ele vai subir o seu nível. Então, cada vez que a geleira derrete, o nível do mar sobe e aí as cidades vão começar a ficar debaixo d'água. A revista Época, em 2007, lista uma série de eventos que ela própria denomina de catástrofes de proporções bíblicas. Haverá fome, seca, miséria, furacões e enchentes. Tudo isso programado para o fim, meus irmãos. Isso aqui é só um pedaço das coisas que eu estou querendo trazer para vocês. Não, eu estou passando aqui minha apostila, tem muita coisa que eu não posso falar, meus irmãos. Porque tem gente dentro dos estudos que talvez pode não compreender bem, sabe? Eu não quero falar muito do anticristo porque tem coisas que as pessoas ficam bitoladas, né? Elas vão parar de comer coisas, vão parar de falar com pessoas. Então, tem pessoas que não estão preparadas, tem pessoas que ainda estão no leite porque são carnais. Então, eu não posso, tá bom? Então, a Bíblia revela que o retorno de Jesus abrangerá diferentes horários. E isso eu vou falar amanhã, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, aprendido, e todos esses dados é só para mostrar o quão Jesus está perto. Santifique-se. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.